O vídeo de hoje, ele tá sendo feito para você parar de ser trouxa e tentar evitar ao máximo você se formar e ser mais um desempregado frustrado achando que a graduação não valeu a pena. Tô tentando evitar isso na sua vida, tô tentando evitar essa frustração. Assiste até o final esse vídeo, porque daqui vão sair muitas experiências e dicas importantes caso você esteja cursando uma faculdade de engenharia nesse momento e esteja se perguntando: será que depois eu vou conseguir trabalho? Será que as habilidades que eu tô adquirindo aqui realmente são as habilidades para o mercado de trabalho? Será que eu vou conseguir emprego? Todas essas grandes dúvidas que a gente tem. Olá, eu sou a Júlia, sou engenheira da computação, sou formada já há 6 anos, tenho bastante experiência já então no mercado de trabalho e posso te contar como que foi ser uma recém-formada engenheira da computação e conseguir ter esse baque de todas as coisas que eu não aprendi na graduação e que eu precisei depois, assim que eu me formei. Hoje é um vídeo dedicado a isso porque eu vejo que muita gente tem se confundido com o papel da graduação na sua vida, principalmente, né, se confundido porque realmente não compreendeu qual que é o papel, ou às vezes te venderam a graduação com uma proposta um pouquinho torta, um pouquinho errada. Então esse vídeo é para te contar algumas verdades e também para te preparar um pouquinho para as frustrações que serão quando você ser um recém-formado e tentar começar as suas primeiras vagas dentro do mercado de trabalho. Queria também pedir paciência a todos vocês que estão assistindo para assistir esse vídeo até o final e entender certinho quais os pontos que eu quero trazer aqui e não acabarem ficando com uma informação pela metade e acabarem achando que eu sou hater de graduação, beleza? A gente ainda vai conversar sobre tudo isso no final do vídeo, mas eu quero já ir direto ao ponto no início para que você entenda já de primeira o que você não vai aprender na faculdade. Então, primeiro, te explicando um pouquinho sobre a graduação, e imagino que se você está entrando agora, você ainda não sabe disso, mas se você já está há um tempinho na graduação, você já entendeu como que funciona o negócio. Quando a gente está na escola, os professores nos falam assim: aqui na escola, no ensino médio, a gente está aprendendo um pouquinho de cada coisa, né? Porque a gente precisa entender um pouquinho aí do mundo, né? Um pouquinho aí de história, um pouquinho de geografia, um pouquinho de biologia, um pouquinho de tudo. E depois, quando você estiver na graduação, aí você vai começar a trilhar um caminho aonde é o que você escolheu estudar, um caminho nichado. E essa é uma das maiores balelas, mentiras, que vão te contar, porque a graduação, ela é esse mundo aberto de um pouquinho de cada uma das áreas específicas dentro de uma área grande que você escolheu. É claro que você não vai precisar aprender sobre biologia dentro da engenharia da computação, a não ser que você esteja desenvolvendo um projeto específico sobre isso, e aí você tem que aprender um basiquinho para também não errar muito feio, né? Conseguir trocar ideia com a sua equipe de trabalho, vamos dizer assim. A engenharia, todas as engenharias, são áreas muito grandes dentro de uma sub-área. E eu gosto de comparar para que todo mundo consiga entender com a área da medicina. Um estudante de medicina, ele tá tanto aprendendo sobre os aparelhos respiratórios quanto sobre o pâncreas. Sei lá o que é um pâncreas, gente, eu nem sei. Mas assim, ele aprende sobre muitas coisas distintas e é a mesma coisa que você, estudante de engenharia da computação, vai aprender. Existem coisas que elas parecem que não tem relação nenhuma, porque se você quer se especializar naquela área, você até fica se perguntando por que eu tô aprendendo isso? Tipo, eu entendo que faz parte do todo, mas não era isso que eu queria focar. E isso aconteceu intensamente comigo, principalmente porque eu decidi seguir para a parte de desenvolvimento de hardware. Imagina a quantidade de matérias que eu tive na graduação que para mim não são tão úteis no meu dia a dia. Eu tenho uma leve noção, muita coisa eu já esqueci, eu preciso reaprender caso eu for trabalhar com isso, mas naquele momento a sensação era de que isso não faz diferença nenhuma pra minha vida, já que não é isso que eu quero fazer. A graduação, ela tem esse papel de te ensinar um pouco de cada coisa, mas não aprofundar em tudo. E olha que as faculdades de engenharia normalmente têm uma carga horária bem grandinha, a gente tem 5 anos de faculdade e mesmo assim, só para aprender o básico de cada uma das engenharias é uma coisa intensa. Sabe-se lá como que a gente consegue dar conta de tantas matérias, de tantas provas, de tantos trabalhos, não é mesmo? E mesmo assim, imagina que é uma área muito extensa, a gente tá aprendendo um pouquinho de cada coisa, porque no final das contas é importante a gente não ser nubão no geral, entendeu? A gente precisa entender um pouquinho pra gente também não passar vergonha depois com os nossos colegas de trabalho ou acabar fazendo suposições de que alguma coisa funciona de um jeito totalmente diferente do que funciona de verdade, né? Então, depois da graduação, imagina a quantidade de coisas que eu tive que aprender sobre desenvolvimento de hardware que eu não aprendi na graduação. E eu acho que as principais são
sobre como eu faço um projeto se transformar em um produto. Isso foi o que eu mais senti falta, porque quando eu saí da graduação, eu achava que eu sabia, porque eu já tinha desenvolvido vários projetos na faculdade. Eu fui estudante de laboratório de pesquisa, essa rotina de desenvolver muita coisa diferente, criar muita coisa diferente, sempre foi muito presente pra mim. Mas depois, transformar qualquer uma dessas ideias em uma coisa real, em um produto real, é um papo totalmente diferente. Os processos de desenvolvimento de hardware, as ferramentas que a gente precisa aprender, as técnicas, como encontrar bons fornecedores, isso é um universo totalmente diferente. E às vezes a minha sensação era até que parece que eu nem tô mais estudando engenharia, eu só tô estudando como coisas funcionam, como fazer coisas funcionarem. Isso foi o mais intenso pra mim, o mais importante também e o que mais me frustrou. No início me dava a sensação assim, tipo, putz, eu não devia estar sabendo desse monte de coisa, por que eu não tô sabendo dessas coisas aí? Por que eu não sei minimamente usar o software de desenvolvimento de placas de circuito impresso? Poxa, eu desenhei um monte de circuito no papel, eu fiz um monte de projeto em protoboard, eu fiz projetos inclusive usando percloreto de ferro, fazer aquelas plaquinhas, desenhar as plaquinhas. Como é que eu não sei ainda fazer um hardware adequadamente num software profissional, sabe? Isso foi extremamente frustrante pra mim, porque logo que eu terminei a graduação, eu já terminei a graduação começando a empreender. Eu estava responsável pela parte de desenvolvimento de hardware, eu precisava saber daquilo e precisava saber assim pra ontem. Comecei a sentir que eu tava perdendo tempo, que eu recebi uma pergunta essa semana no meu Instagram de um estudante de engenharia da computação da Univale, que foi aonde eu me formei, e ele me perguntou se teria alguma matéria que ensinaria ele a desenvolver um projeto de hardware. E eu expliquei pra ele que provavelmente não sei como é que o curso está estruturado agora, mas provavelmente não, mas que ele poderia já ir durante a graduação aprendendo a desenvolver seus projetos, passar esses circuitos eletrônicos para dentro de um projeto de hardware profissional, já utilizando uma ferramenta que é muito utilizada no mercado de trabalho. Então eu já vou te fazer essa indicação também, que é utilizar o Altium Develop. O Altium Develop é uma ferramenta sensacional para desenvolvimento de projetos eletrônicos, eles estão patrocinando o nosso vídeo de hoje, por isso que utilizando o link que eu tô deixando aqui na descrição desse vídeo, você consegue 30 dias para utilizar essa ferramenta gratuitamente. Já tem vários tutoriais aqui nesse canal te mostrando como desenvolver um projeto eletrônico do zero utilizando o Altium Develop. Então aproveita aí esses 30 dias para desbloquear completamente essas habilidades e já começar a passar os seus projetos para um hardware profissional. Porque agora eu vou continuar te falando sobre outras coisas que eu precisei entender durante esse processo de desenvolvimento de hardware, além de conseguir utilizar adequadamente uma ferramenta interessante para o mercado. Então, além de fazer um bom projeto de hardware, eu me deparei com a importância de selecionar os componentes eletrônicos. Isso é algo que nunca tinha passado pela minha cabeça quando eu estava dentro da graduação. A verdade é que a gente, como estudante, a gente só quer fazer o circuito funcionar e dane-se se eu estou utilizando encapsulamento diferente, se eu estou usando PTH, se eu estou usando SMD. O importante é que o negócio funcione e que o circuito funcione para poder apresentar para o professor. Já é tão difícil fazer o circuito funcionar e depois fazer ele funcionar no dia da apresentação. Então, assim, para que eu vou me preocupar com qual resistor, qual encapsulamento de resistor que eu estou utilizando? O importante é que funcione. Essa é a lógica do estudante, porque a gente está aprendendo o básico, a gente não precisa entender se depois a gente vai conseguir replicar, fabricar isso. A gente precisa entender se o negócio está ou não funcionando, se a teoria que eu aprendi realmente funciona na prática. E quais são as variações que podem acontecer na prática, né? As imprevisibilidades que vão afetar o meu circuito. Se eu conseguir sair da graduação já sabendo isso, nossa, maravilhoso. Pelo menos eu não tô tão noob assim. Sucesso! Só que quando a gente chega no mercado de trabalho, a gente está desenvolvendo hardware e a gente precisa fabricar alguma coisa, aquele maldito resistor faz muita diferença. Aquele encapsulamentozinho, saber exatamente qual que é aquele resistor, às vezes vai fazer você conseguir ou não conseguir fabricar um produto. Vou te explicar o porquê. Quando a gente está desenvolvendo um hardware que ele será um hardware comercial, a gente precisa saber se a gente vai conseguir comprar todos esses componentes eletrônicos e quanto custa cada um desses componentes. Cada componente eletrônico tem uma numeração chamada part number. Isso é uma numeração que ela é fornecida pelo fabricante. Então, o resistor de 1K ohms, tamanho 0805, da fabricante X, tem um número, uma especificação, um número único que somente ele tem no mundo inteiro. Então, quando eu for mandar fabricar esse hardware, imagina, a fábrica, ela não quer saber se é resistor 1K ohms, 10K ohms, dane-se que valor de resistor. Ela quer saber qual que é o part number, que ela quer saber de quem que ela compra o exato componente para montar. E você não pode mandar do tipo assim, compra qualquer um aí. Compra qualquer um aí, você não vai nem conseguir receber um e-mail de resposta. A fábrica vai ficar assim,
Socorro! O que está acontecendo com esse ser humano? Então você não pode delegar a função de escolher o exato componente eletrônico para ninguém. É você que vai escolher. E a responsabilidade de fazer essa escolha é sua também. Sabe o que acontece quando a gente está começando? A gente se empolga no rolê, a gente acha que a vida é um morango, bucha! E daí a gente sai catando part number como se não... Dane-se. O que aparecer lá primeiro na minha pesquisa ali dentro do Altium, vou botar. Tô vivendo a vida intensamente. Quero um transistor, pegou. Quero um resistor, pegou. Qualquer um que aparece ali. E aí o que acontece? Depois, ser humaninho, em algum momento, essa conta vai chegar na sua vida. Porque em algum momento você vai ter que fazer a compra de todos esses componentes. E aí vai encontrar todos eles. Aí colocou um monte de componente que era obsoleto. Colocou componente eletrônico que era mais caro, porque o encapsulamento era mais caro e tinha um outro encapsulamento que pro seu projeto não fazia diferença nenhuma, o encapsulamento A ou o encapsulamento B, você botou o B e era mais caro do que o A. Aí é difícil de comprar o componente. Às vezes é um componente mais complicadinho, porque você não tomou atenção em tudo que você estava colocando nesse projeto. E aí é onde vários projetos de hardware morrem antes mesmo do protótipo. Escutei isso uma vez numa palestra há muito tempo atrás, agora eu vou errar com vocês, mas eu escutei um dado assim muito catastrófico, do tipo, por exemplo, tá? Talvez esse dado esteja errado na minha palavra, mas era assim, apenas 10% dos projetos das startups de hardware realmente chegam no momento de faturamento ou a botar um produto no mercado. Mas eu entendo totalmente de que é pouco, que é raro, porque a gente tá errando no básico. A gente não tá conseguindo nem comprar os componentes eletrônicos. Por quê? Porque a gente não faz ideia de que isso precisava. Quantos projetos de hardware eu vejo com placa desenvolvida sem poder comprar o componente? Aí você já erra, você já queima na largada, você já queima no protótipo zero, entendeu? Ser humaninho. Isso é muito frustrante, eu tô falando isso com propriedade própria porque eu fiz isso, entendeu? Eu tô aqui pra servir de exemplo pra todos vocês, por isso que eu tô falando, entendeu? Então são coisas que não tem como a graduação cobrir, porque são coisas específicas da sua área de atuação. São coisas muito específicas da sua vivência, de que profissional você vai se tornar. Eu quero muito que você compreenda que a graduação ela é extremamente importante e ela foi muito importante pra mim. Porque eu já contei pra vocês várias vezes a história do meu primeiro dia de aula, onde eu achava que programação era coisa para hackers. Eu achava que era coisa para pessoas do mal, para bandidões. Era isso que eu achava. A graduação me permitiu entrar nesse mundo, me permitiu compreender esse universo, mas não a me especializar, não a conseguir desenvolver um produto do zero. E imagino que se eu tivesse ido para o mercado de trabalho, não para conseguir cumprir as habilidades necessárias para algo tão específico que é atuar na área específica que você vai escolher. Entenda, aprender, estudar é algo eterno na sua vida como engenheiro. E não entenda isso como uma frustração, é uma maravilha, porque a gente está sempre aprendendo alguma coisa nova, a gente está sempre conseguindo evoluir nossas habilidades, fazer coisas diferentes e cada passo que a gente dá, o orgulho é enorme de conseguir ter superado aquele desafio, de conseguir ter compreendido aquele universo. Entenda que a engenharia ela é extremamente versátil, então quem vai trabalhar com a engenharia na medicina vai ter que ter determinadas habilidades além da sua área e ainda assim se especializando na área específica que vai atuar, o que vai ser muito diferente de alguém que vai trabalhar na agricultura, que vai trabalhar com hardware, que vai trabalhar com efeitos especiais. A engenharia ela é extremamente ampla e você precisa entender isso desde o início. Essa é a maior vantagem e talvez a maior dificuldade que a gente tenha trabalhando com engenharia. É isso aí, meus amigos. Eu espero que eu tenha te ajudado nessa jornada. Se você quiser contribuir também comigo, com as suas experiências, me conta aqui nos comentários o que você está passando agora, sobre algum projeto que você esteja desenvolvendo, sobre alguma dificuldade, em que momento da vida você está, se você está escolhendo uma faculdade ou se você já está na graduação, ou se já faz anos que você está formado e até aposentado, por favor, traga também suas contribuições aí pra gente compreender um pouquinho mais a nossa vida e a nossa jornada. E eu espero te ver em um próximo vídeo, em um próximo projeto ou em um próximo bate-papo como esse daqui. É isso aí, meus amigos. Tchau, tchau!